Fator positivo de êxito. O poder da sugestão. A palavra sugestão tem sido definida como alguma coisa insinuada na mente, sutil e indiretamente, ou uma insinuação, uma ideia, algo apresentado à mente de modo direto. Muitos apelos pessoais feitos aparentemente à razão são realmente feitos à parte emocional do indivíduo. Podemos sutilmente insinuar no argumento um apelo aos sentimentos ou emoção da pessoa, na forma de uma ideia ou menção direta. Tal ideia será sentida pela pessoa que a receberá na mente, e antes que a considere como um dos seus próprios pensamentos, falo-á a sua. Julgará que a pensou porque a sentiu realmente e o sentimento foi excitado. Este é o caso da sugestão. A vida de cada pessoa é moldada pela influência sugestiva. Aceitamos esta e aquela sugestão, e isto mudou toda a corrente de nossas vidas. Certas coisas influenciaram certos sentimentos, puseram em atividade os estados mentais correspondentes e a ação seguiu com o sentimento. Existem vários graus de força sugestiva, como existem vários graus do que se chama sugestibilidade das pessoas, com tendência para aceitar sugestões. Indivíduos há que dificilmente se movem por motivos próprios, mas estão sempre prontos a agir em obediência às ideias e sentimentos dos outros. O desenvolvimento da autoconfiança domina o grau de sugestibilidade. O homem que possui confiança em si mesmo não é facilmente afetado por uma sugestão, o que não acontece com o que não confia em si mesmo. O homem de vontade fraca, tímido e resoluto. Este aceita sem resistência todas as sugestões que lhe são dadas. Falamos linhas acima em ideias sugeridas, quando dissemos que a sugestão se relaciona com os estados mentais de sentimento e emoção. A palavra ideia é derivada do grego e significa ver, ou seja, uma imagem mental ou uma emoção geral tomada na mente. Uma imagem representada na mente, um símbolo de qualquer coisa pensada ou sentida. As ideias não são formadas apenas pelo pensamento. O sentimento concorre com a sua parte para a formação dessas imagens mentais. De modo geral, a maioria das pessoas raramente pensa no mais dado sentido desse termo. Seus raciocínios e suas faculdades lógicas são ainda elementares. Aceitam as ideias das outras pessoas sem qualquer análise. Seus pensamentos são antes bastante pensados pelos outros e a ideia transmitida é o resultado. A maior parte das ideias conservadas na mente dos homens tem sua origem no sentimento e na emoção. As pessoas não compreendem as coisas, mas experimentam os sentimentos e as emoções que dizem respeito a elas. Igualmente, a pessoa não sabe por que conserva uma ideia, sabe apenas que a sente a seu modo. Pertencendo os sentimentos mais ao lado instintivo da nossa mente do que ao lado racional. Irrompem das camadas subconscientes da mente, em resposta à causa excitante que vem de fora. Nessa parte instintiva são armazenadas as experiências, os sentimentos, instintos adormecidos, emoções, nossa herança do passado, à espera de uma causa favorável que a ponha novamente em atividade. A razão ou juízo age por meio da vontade, conforme o grau de desenvolvimento individual. Observando cuidadosamente homens e mulheres
que se movem em torno de nós, chegaremos à conclusão de que a grande maioria das pessoas se move mais pelo sentimento do que pela razão. De fato, geralmente, as pessoas não fazem as coisas porque são consideradas retas à luz da razão, mas porque sentem prazer em fazê-las. Um apelo aos sentimentos e às emoções de uma pessoa produz maiores resultados do que se dirigidos à sua razão. É ainda o sentimento a mola que faz mover a massa, as ações da multidão. O indivíduo, homem ou mulher, que busca o êxito, só o conseguirá quando aprender a guiar-se pela cabeça, pela razão, pelo intelecto. O êxito acompanha quem age pela cabeça, nunca a quem age pelo coração. Analisemos agora as várias formas de sugestão aplicadas todos os dias. Podemos dividi-las em 3 grupos: sugestão involuntária, sugestão voluntária e autossugestão. Por sugestão involuntária, compreendemos o uso da sugestão inconsciente, sem propósito particular. A todo momento damos sugestões por palavras, maneiras, ações, geralmente aceitas por todos os que nos cercam. Inconscientemente, embora influenciamos constantemente aqueles com quem entramos em relação. Agimos com animação para uns, com desânimo para com outros, conforme as circunstâncias. Nossas palavras, ações, maneiras atuam como sugestões para os que convivem conosco. Uma casa comercial, por exemplo, está penetrada pela personalidade do seu chefe e suas características pessoais imprime-se em seus subordinados por meio da sugestão. Se é ativo e empreendedor, assim são os seus empregados. Se é negligente, descuidado, com negligência e descuido procederão para com ele. Afetamos os que nos rodeiam e, se permitirmos, seremos afetados por eles. Nossas palavras, ações, maneiras causam sugestões aos que nos cercam e induzem estados mentais de acordo com ela. Assim, quem deseja alcançar o êxito deve procurar inspirar sempre o caráter que deseja imprimir ao mundo, bem como proceder da melhor maneira possível. O mundo liga o indivíduo à parte que ele desempenha, conforme as sugestões feitas nesse sentido. Algumas vezes, o indivíduo consegue um julgamento melhor do que o merecido. Outras vezes, pior. De qualquer forma e em qualquer emergência, a atitude mental refletida pelas sugestões de uma pessoa, involuntárias ou conscientes, terão causado impressão boa ou má a seu respeito. O homem que procura o êxito deve, assim, observar sempre uma atitude exterior correta, a cabeça erguida, o olhar firme, o andar positivo, porque é o que o mundo vê primeiro. A sugestão voluntária manifesta-se nos casos em que a sugestão se faz deliberada e propositalmente com o objetivo de impressionar outras pessoas. Desse assunto trataremos mais amplamente em outras páginas dessa obra. Autossugestão. Por este termo, entende-se a sugestão ou sugestões que uma pessoa dá à sua própria mente. Seus princípios são precisamente os mesmos que em outras formas de sugestão, apenas com a diferença em a pessoa aplicar o tratamento em si mesma. Sobre o uso da sugestão nas relações comerciais, é fato comprovado que, se influirmos nos sentimentos de uma pessoa, podemos fazer com que ela pense conosco, ainda mesmo que essa pessoa se oponha aos nossos juízos ordinários. Se por essa maneira conseguirmos ofuscar suficientemente a sua razão, podemos levá-la à prática de qualquer ação.
Podemos fazer com que uma pessoa sinta conosco, se influirmos na sua mentalidade emotiva, nos seus sentimentos. No comércio ou em qualquer outra forma de atrair o interesse público, o processo é o mesmo: ganhar inicialmente a atenção da pessoa. Uma vez ganha a atenção, a mente torna-se mais ou menos receptiva. Uma vez feita a mente receptiva, o interesse desperta e um grau de receptividade maior se manifesta. Esse interesse é gradualmente levado ao desejo pela sugestão sutil das palavras. E seu interesse é vender exibição daquilo que se oferece. Finalmente, quando o estado psicológico mais próprio é despertado, uma ordem gentil, mas firme, resolve o assunto. Assim, usando da sugestão ao longo das linhas da aquiescência e imitação, a ordem é tomada. Em resumo, a operação se verifica na prática: atenção, interesse, desejo, aquisição. É um fato psicológico muito conhecido este. Quando duas pessoas conversam, a que estiver em pé ou sentada em plano superior à outra estará com a vantagem de uma atitude positiva. A pessoa sentada mais abaixo da que fala estará dentro de uma condição ou posição relativamente passiva. Há uma grande diferença na impressionabilidade das pessoas. Entretanto, só os indivíduos de vontade firme e confiante em si mesmos são imunes à sugestão. Há pessoas tão acessíveis a ela que só com ser-lhes dito uma coisa, em tom ou modo positivo, firme, aceitam a sugestão, particularmente se é repetida muitas vezes. Há ainda uma forma de sugestão que podemos chamar de sugestão futura, a qual a semelhança de sementes plantadas na mente crescem, florescem e frutificam em tempo futuro. Os hipnotizadores produzem este fenômeno, dando ao paciente, quando em condição hipnótica, a sugestão que em determinado tempo, minutos, horas ou dias, fará ou sentirá certas coisas. A psicologia moderna descobriu que essas sugestões futuras podem ser feitas no estado receptivo ordinário. Quantas vezes se disse a uma noiva impressionável: daqui a algum tempo você estará cansada dele? Ou a um homem: o emprego que você arranjou não vale nada. Ou a coisa não é como você pensa. E assim por diante. As autossugestões repetidas agem na mesma linha psicológica. Se uma pessoa ouve uma coisa muitas vezes, acaba por agir em conformidade com ela. A afirmação constante feita por uma pessoa a si mesma manifesta-se em condições reais. Qualquer pessoa pode trocar suas condições mentais e físicas pela autossugestão persistente. Sem dúvida, se a pessoa combina o processo de visualizar na mente com a autossugestão, obtém ainda melhores resultados. E se acrescenta ainda a ação física, melhores ainda serão os resultados. Imagem mental, autossugestão, ação, o processo. Consideramos agora os meios de influência pessoal e os métodos empregados para seu uso, que chamaremos meios sugestivos, e se dividem em maneiras sugestivas, tom sugestivo, palavra sugestiva. Maneira sugestiva. Se uma pessoa se sente cheia de confiança, energia e coragem, sua aparência externa refletirá o seu estado interno, causando impressão favorável aos outros. Por isto, nos impressionam sempre as maneiras de um homem que manifesta energia, confiança em si mesmo e poder em todos os seus movimentos. E também porque nos inspira confiança uma pessoa cujas maneiras indica-nos ser alguém em que os outros depositam confiança. Para adquirir essa maneira sugestiva, só existe um meio: começar por pensar na confiança desde manhã até a noite.
Muitos homens empregaram esses métodos para adquirir as qualidades que os habilitaram a conquistar o público. O tom sugestivo só pode ser adquirido pela ação e deve ser praticado até que a pessoa se sinta capaz de expressar a sua ideia com sentimento, de tal modo que os seus ouvintes possam ficar impressionados. É necessário imaginar o ânimo, a energia, a alegria, em seguida lançar esses sentimentos às palavras. Praticado isso por algum tempo, a pessoa adquire um tom natural, franco e vigoroso, tornando os sentimentos mais flexíveis. Eles se refletirão nas palavras. A voz indica sempre o estado mental interno, com exceção dos olhos. Nenhuma forma exterior de caráter responde tão prontamente ao estado mental interno como a voz. Se considerarmos as diferentes vozes das pessoas que conhecemos, veremos que em quase todos os casos a voz revela o caráter ou estado mental de quem fala. Todos conhecemos a diferença entre o tom de voz da pessoa tímida e resoluta e do indivíduo confiante, decidido e tranquilo, que, denotando poder e autoridade, inspira ao mesmo tempo interesse e respeito. O tom de voz do homem forte, confiante em si mesmo, é governado pela sua vontade. É forte ou brando como que, mas nunca descomedido. Se a pessoa com quem fala levanta a voz, ele não faz o mesmo. Pelo contrário, põe mais força em suas palavras, mas conserva o mesmo grau de elevação. Dentro em pouco, por sua vontade e com o mesmo tom de voz, consegue forçar o interlocutor a dar à sua linguagem um grau normal. Dominando a voz de outra pessoa, conseguiremos dominar a sua vontade. Você que procura o êxito deve analisar bem este assunto. A terceira forma de meio sugestivo é a palavra sugestiva. Toda palavra traz um pensamento expresso. Assim, é importante escolher-se as palavras que se deseja implantar na mente de outras pessoas. Tomemos, por exemplo, a palavra forte. Não sentimos sua força sempre que a ouvimos firme e sensivelmente pronunciada. Tomemos agora a palavra amável e observemos o sentimento que ela nos desperta. Pronunciemos as palavras feroz e manso e observemos os diferentes sentimentos experimentados em seus diferentes sons. Observemos ainda a palavra estouro. Ela nos sugere a coisa que estronda, se choca, se rompe e assusta. Comparemos ainda o som das palavras áspero e suave. Assim é a força da palavra. É o único meio indicado para se adquirir o uso das palavras sugestivas. É o estudo das mesmas, a saber, ouvir as palavras usadas por outros e notar o efeito que causam, tomar um pequeno vocabulário e correr suas páginas, colecionar termos sugestivos, bons e fortes para cada ocasião ou para o uso em ocasiões dadas. Todos os fenômenos da sugestão podem ser colocados dentro das 4 linhas gerais ou vias de ação, a saber, obediência, imitação, associação, repetição. Analisemos. A sugestão pela obediência consiste na exposição positiva, apropriação, atitude autoritária sobre a pessoa, tornando incapaz de oferecer oposição ou resistência. A mais comum das formas deste método de sugestão pode ser observada pelo consentimento geral a uma real ou fictícia autoridade. Na maior parte das pessoas, as quais, ao ouvirem uma exposição positiva feita em tom de convicção por qualquer outra pessoa, aceitam-na sem apresentar resistência, sem mesmo submeter a matéria ao domínio da inteligência, ao exercício da razão. E é assim que a maioria das pessoas obedecem docilmente, sem discutir, deixando que lhe despertem os sentimentos. É realmente espantoso ver a obediência das massas a esta forma de sugestão,
o que permite sejam induzidas por discursos de indivíduos astuciosos e mal intencionados, assim como por fanáticos que as influenciam e dominam. Tais indivíduos usam uma linguagem oracular e opiniões em tom de certeza absoluta que as multidões acolhem e aceitam sem nenhum raciocínio. O povo é um animal obediente, contanto que se lhe possa imprimir autoridade para ele. É mais fácil obedecer do que recusar. Acha mais fácil dizer sim do que não. Sua vontade não é posta em ação pelo raciocínio, mas pelo sentimento e pelo lado emocional. Acreditamos que haja uma lei fundamental sob essa fase da ação sugestiva. Nos tempos primitivos houve, entre animais e homens, chefes naturais que dominaram pela força e confiança em si mesmos. Esses guias naturais foram implicitamente obedecidas pelas massas, que aprenderam por experiência que era melhor para o povo ser governado pelos seus membros mais perspicazes e mais fortes. Gradualmente, essa dominante de aquiescência e obediência à autoridade se desenvolveu e se firmou. Essa ideia se implantou com tanta firmeza na mente dos homens que só os indivíduos dotados de forte vontade, energia e confiança em si mesmo se libertam dela. Por todos os lados vemos autoridades nas leis, nas letras, na política, enfim, em todos os setores da atividade humana. E o povo não pergunta a si mesmo: que devo pensar a respeito desse assunto? Mas que é que o chefe pensa a respeito disso? O chefe é a sua autoridade que pensa por ele e a sua palavra é uma ordem. O mal é que se realmente esses chefes fossem de fato os mais entendidos, tudo estaria bem. Mas o pior é que tais autoridades, em sua grande maioria, nada conhecem, nada sabem. Assim é que afetam as maneiras, o ar, a aparência da coisa real e o povo. Já habituado a esses símbolos de autoridade, impressionado pela linguagem autoritária, toma a imitação pela realidade e aceita a sugestão. O grau de força em dar esta forma de sugestão depende do desenvolvimento das qualidades fortes do sugestionador, força de vontade, confiança em si mesmo, espírito de luta, assim como dos símbolos exteriores, maneiras, ar e tom de autoridade. Nos indivíduos realmente fortes, dotados de qualidades superiores, os símbolos exteriores aparecerão como uma consequência natural. Aqueles, porém, que não possuem altas qualidades, geralmente dedicam-se ao cultivo das forças exteriores. Assim, obtêm êxito no papel que desempenham, até que se ponham em contato com um indivíduo realmente forte, bem dotado. Então, se desarmam. A sugestão pela imitação é talvez a mais comum de todas. O homem é essencialmente um animal imitador. Copia sempre as ações, as maneiras e as ideias alheias. Atribui-se essa tendência ao seguinte: nos tempos primitivos em que os homens e animais viviam em estado selvagem, um impulso de susto de um membro ter-se-ia facilmente transmitido aos outros, desenvolvendo-se assim o ato instintivo. Podemos ver exemplos disso a todo momento, quando assistimos a um espetáculo. Nossa face reproduz, de certo modo, os gestos faciais dos atores. Assim também acontece ao que estão em torno de nós, e tanto neles como em nós se acha sempre a mesma tendência para a imitação. As crianças manifestam as maneiras daqueles que as cercam com todas as minuciosidades. Esta forma de sugestão mental é muito comum. As pessoas recebem constantemente as sugestões de estados mentais, sentimentos e emoções daqueles que as cercam e as reproduzem em seus próprios atos. Em sua grande maioria, os homens são como carneiros que seguem o guia por todos os caminhos. Fazemos constantemente coisas porque os outros as fazem.
Somos servis imitadores em nossos modos, estilos e formas. Se alguém faz certa coisa, outro, tomando a sugestão, faz também. Um jornal publica um crime de maneira espalhafatosa e logo os outros seguem-lhe o exemplo. Aparecem casos de qualquer forma de demência e imediatamente uma nova epidemia da mesma coisa se manifesta. Se os jornais falam numa nova enfermidade, muita gente aparece manifestando os sintomas dela. Indivíduos inteligentes e maliciosos fazem com que alguns se interessem por certas coisas. Conseguem estabelecer a moda, muitas vezes ridícula, e a multidão de carneiros humanos a seguem. De um modo geral, todas as pessoas são mais ou menos suscetíveis a essa forma de sugestão. O grau de aceitação depende do hábito de pensar, julgar e agir de cada um. O homem de ideias próprias, vontade forte e confiança em si mesmo não se deixa impressionar pela onda da moda popular, estilo ou pensamento, e o método de curar essa tendência imitativa consiste em se começar a criar uma individualidade própria e desenvolver a positividade. O homem que procura o êxito não imita, tem personalidade para ser ele próprio. Falemos agora na sugestão pela associação, outra forma de sugestão também bastante comum. Baseia-se sobre as impressões adquiridas, pelas quais certas palavras, ações, maneiras, tons, aparências se associam com certos estados mentais experimentados antecedentemente. É o que comumente conhecemos como associação de ideias. Uma pessoa pode expressar-se com sentimento, falso ou verdadeiro, por certas ações ou em certos termos. Essas ações e palavras, tomando símbolos do estado mental que se reflete nelas, produzem sobre a mente da pessoa que as vê ou ouve a imagem similar ou correspondente. Todas as palavras, escritas, impressas ou faladas, constituem expressões físicas internas de um estado mental interno da pessoa que fala ou escreve. São sinais externos e visíveis de um sentimento interno, o registro físico simbólico do sentimento, produzindo associação de sentimento na mente da pessoa que as vê ou ouve ou lê. Tomemos, por exemplo, a palavra amor e suponhamos que ela seja sugerida a um certo número de pessoas ao mesmo tempo e da mesma maneira. Observaremos que em uma pessoa o sentimento associado será o amor dos pais, em outra, o amor dos filhos, em outra, o amor do marido ou da esposa, em outro ainda, o amor de Deus. E assim por diante, cada qual experimentando um sentimento ocasionado por sua associação com algum sentimento associado. Uma palavra pode produzir um sentimento de prazer e alegria em uma pessoa, ou horror e desgosto em outra, dependendo da associação da palavra na mente das duas pessoas. Toda a força e efeito das palavras depende do sentimento associado de que elas são símbolos. O mesmo se dá com a sugestão de aparência, maneiras e meios. Cada uma dessas coisas depende da força e efeito sobre alguma associação com o sentimento interno. Associemos certas com certos sentimentos, que, ao vermos essas coisas, experimentaremos o sentimento indicado. Muitas pessoas foram subjugadas pela vista de um quadro, uma roupa, uma cantiga, um poema ou música sugestiva. O indivíduo habilidoso pode, espreitando atentamente, descobrir que certas palavras, tons, maneiras, aparências, ações e movimentos se associam em nossa mente com certos sentimentos e ideias. E assim, a sua vontade, se desejar reproduzir em nós ideias ou sentimento, os fará com efeito certo. O homem que procura o êxito não pode se deixar enganar por pessoas que afetam a aparência, maneiras e ações,
que sempre são associadas com certas qualidades de caráter. Parecer e não ser. Tudo isso faz parte da sugestão mental e é de toda conveniência não nos esquecermos que agora e sempre a sugestão mental se opera pela apresentação do símbolo externo associado ao sentimento a ser induzido. A oratória e outras formas de apelo ao sentimento através da palavra falada são exemplos típicos dessa forma de sugestão. O orador, o pregador, todos usam de palavras calculadas para produzir nas mentes dos ouvintes sentimentos e emoções. Conhecem o valor sugestivo das palavras e aplicam esse conhecimento em benefício do que desejarem. A emoção, a paixão, o medo, o ódio, a veemência, o patriotismo, o valor, o ciúme, a simpatia, tudo isto pode ser despertado pelo uso hábil das palavras, tons e expressões, símbolos desses sentimentos. As palavras instigam a ação, provocam sentimentos, simbolizam estados mentais. É necessário não zombar delas, não desprezá-las, porque elas subjugam as mentes mais poderosas quando usadas apropriadamente. Muitos países perderam a sua liberdade por uma frase hábil, a qual, analisada, nada significava, apenas despertava sentimentos. Essa faculdade age não batendo à vontade da outra pessoa, mas criando um ritmo simpático de sentimento e emoção que opera harmoniosamente. É necessário, pois, estar-se permanentemente em guarda contra essa ordem de influência. O melhor meio de se escapar a ela consiste em adotar-se o hábito de nunca agir imediatamente em resposta a um apelo dessa ordem. É mais sensato esperar até que o efeito passe e depois submeter o assunto à inteligência. O essencial é evitar-se dar uma resposta pronta aos apelos emocionais. Agir pela cabeça sempre, nunca pelo coração. Uma advertência ainda. Devemos evitar receber uma sugestão quando estivermos cansados, esgotados, em um estado de passividade ou de prazer. Isto é, todas as vezes que estivermos exaustos por qualquer motivo, nessas ocasiões, quando em dúvida, devemos dizer não invariavelmente. Por fim, temos outra forma de sugestão, também bastante comum, a sugestão pela repetição. O estudo das suas manifestações é muito interessante, porque põe em operação um princípio psicológico assaz conhecido. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em outro capítulo deste livro, falamos sobre essa forma de sugestão. Seu segredo se assenta nos fatos psicológicos de enfraquecer resistências pela repetição do ataque. A primeira sugestão, a mente apresenta uma resistência ativa. Na segunda vez, não estando tão estranha como antes, apresenta uma resistência menor. E assim por diante, até que finalmente cessa a resistência. A sugestão é aceita. Alguém disse certa vez: o vício é um monstro horrível, mas, visto muitas vezes, primeiro o sofremos, depois o lastimamos e por fim o abraçamos. Esta regra explica as sugestões. Primeiro resistimos, depois toleramos, em seguida aceitamos. As ideias sugeridas pela repetição tornam-se familiares, perdem o seu caráter estranho e, finalmente, não nos inquietamos mais com elas. A sugestão ganha força pela repetição. Esta é uma das leis fundamentais da sugestão, que nunca deve ser esquecida. Se dermos como que um balanço em nossa mente, veremos que nela existe um grande número de sentimentos, ideias e opiniões que possuímos simplesmente por efeito da lei de sugestão pela repetição. Ouvimos certas coisas afirmadas uma, duas, três vezes, até que aceitamos os fatos como verdadeiros, apesar de não possuirmos nenhum conhecimento lógico concernentes a eles.
Astutos modeladores da opinião pública repetem umas certas coisas muitas vezes, com diferentes palavras e estilos, até que o povo as aceita como fato comprovado inquestionavelmente. Muitos indivíduos ganharam a reputação de sábios simplesmente porque seus amigos o afirmaram repetidamente. O público aceitou a sugestão. Muitos estadistas ganharam sólida reputação devido a jornais amigos, cujas sugestões constantemente repetidas cristalizaram a ideia na mente do público. Do mesmo modo, muitas reputações foram destruídas por zombarias, insinuações malévolas, risos, encolher de ombros repetitivos. Mais uma vez advertimos. Você, caro leitor, que procura o êxito, nunca se deixe enganar por essa forma sutil de sugestão. Uma coisa falsa nunca poderá se tornar verdadeira. Por ser muitas vezes repetida, será falsa sempre.